Hora de falar de educação, mas hoje o assunto é um pouquinho diferente, mas tem tudo a ver, você vai ver. Cara, cada vez mais as escolas estão incluindo no currículo a educação financeira, uma forma de criar adultos mais conscientes em relação aos gastos e ao planejamento das finanças pessoais. Esse é o assunto de hoje. Aqui que nós conversamos com a nossa colunista de educação, Andréa Ramal. Educar para lidar com o dinheiro não significa dizer que o dinheiro vai vir à frente de tudo, né, Andréa? Muito bom dia para você. Bom dia, Vandrei. Não, de maneira nenhuma. Tem que educar para outros valores também. Nem tudo se resolve através do dinheiro. Agora, o interessante disso é que as crianças aprendem a se planejar. Isso envolve autocontrole, autodisciplina, envolve estabelecer critérios. O que é mais importante, o que precisa ser realmente adquirido, o que eu posso deixar para depois. Envolve também as crianças aprenderem a fazer uma poupança. Elas aprendem a valorizar essa situação de segurança que as famílias têm quando têm uma reserva financeira. E tem algumas aulas que até envolvem responsabilidade social, ou seja, colocar o dinheiro a serviço dos demais. Já tem gente aplicando isso na prática. A gente vai ver agora que uma escola de Niterói, na região metropolitana do Rio, é pioneira na inclusão da educação financeira no currículo. O projeto começou em 2002. Todos os professores foram treinados para trabalhar o assunto durante as matérias. Vamos ver então na reportagem de Tatiana Nascimento. A tarefa de casa para este grupo de alunos do 6º ano de uma escola particular de Niterói é pesquisar preços. Nós vamos ter que fazer uma tabela, essa tabela comparativa de preços. Com essa tabela, depois a gente vai trabalhar um gráfico. Com esse gráfico nós vamos expor esse gráfico para todo mundo, para criar uma consciência nas pessoas do que é importante e o que não é importante. Todos os professores da escola foram treinados e capacitados para abordar o assunto educação financeira em cada matéria na sala de aula. Uma prática adotada já há alguns anos. Eu faço as compras com a minha mãe, que ela pede ajuda, né? A gente se para no mercado e vai procurando, né? Sempre o mais barato com uma boa qualidade. Quando eu era menor, eu pedia pra minha mãe comprar, tipo, o que eu queria. Só que agora eu tô tendo mais consciência do que eu devo ou não devo comprar, do que eu preciso e do que eu quero. A ideia da educação financeira, quer dizer, como tem um objetivo de criar uma consciência da utilização de recursos, dos gastos, então é a consciência do gasto de energia, da água, né, o como que a gente, na verdade, tem uma relação com o planeta, com os recursos que ele nos oferece, né? E também com relação ao uso do dinheiro, né? Porque isso também, numa sociedade de consumo, né? O gasto com dinheiro também é importante na formação dos alunos. Tudo que se aprende na escola tem que ter um reforço em casa com os pais. E na família do Matheus, a preocupação dos pais é que ele, desde cedo, aprenda que o dinheiro não vem facilmente, que a gente tem que dar valor às conquistas, lutar por elas. E o Matheus começou com 8 anos a receber uma mesada, né, Matheus? Uhum. Agora você está com 9. E como é que funciona essa mesada? Tipo, cada mês minha mãe me dá um pouquinho, aí depois, mais um tempo, depois ela vai me dando um pouquinho. Aí depois ela vai me dar, às vezes, um dinheiro pro lanche, pra eu lanchar na escola. Aí o que sobra eu vou juntando e colocando no cofre. A gente procurou desenvolver com o Matheus uma maneira dele aprender a dar o valor ao dinheiro, também a somar, e ele conquistar aquilo que ele realmente quer. E aí entra a espontaneidade e a criatividade de criança para buscar alternativas e aumentar a renda. Quando tem, assim, festas ou a gente vai em restaurante, eu fico fazendo um monte de coisa para todo mundo, pegando refrigerante, assim, aí eu vou anotando e pedindo dinheiro. Também tem um ovo mexido? Tem. O que é? Como é que é o ovo mexido? Eu só faço assim pra família. Aí eu fico fazendo lá pra mim, pro meu pai, pro meu avô. E aí aproveita e cobra um dinheirinho pelo ovo mexido. Mas é bom pelo menos esse ovo? Pelo menos é bom. Pelo que eu saiba é bom, todo mundo gosta. O Matheus já aprendeu rapidinho, tem que tomar cuidado com ele, André. É verdade. O que você achou? Olha, a mãe do Matheus, como boa bancária, já iniciou o menino aí nas finanças, né? É interessante essa troca por um dinheirinho, pela mesada. Tem que estabelecer uma mesada mesmo? Olha, estabelecer uma mesada é muito bom, cria autonomia na criança, ela aprende a controlar os próprios gastos, a se planejar. Agora, o que não é tão bom é recompensar a criança por tudo que ela fizer. Por exemplo, boas notas são uma obrigação, uma responsabilidade de todas as crianças, de todos os alunos. Tarefas de casa
Também, isso é uma colaboração com a família, você não precisa pagar como se fosse um funcionário. E tem pais que me perguntam, e se meu filho for muito respeitoso com os outros, se comportou muito bem, eu devo remunerar mais por isso? De maneira nenhuma, esse aí é o comportamento de qualquer pessoa equilibrada. Então você precisa simplesmente fazer e perceber que nem tudo que se faz, a gente faz pelo que entra no seu bolso. Tem outras coisas como relacionamentos, sentimentos, enfim, que envolvem outros valores. Isso é muito difícil, quer dizer, avaliar, na verdade, qual é a tarefa que pode ser remunerada ou não, né? É importante colocar a situação financeira da casa para a criança e de que forma fazer isso, André? Sim, as crianças precisam participar daqueles que são os problemas habituais da família. E quando são adolescentes ou um pouco mais velhos, é interessante também mostrar as contas da casa, avaliar os gastos em conjunto, verificar quais são as prioridades, explicar, a gente pode fazer isso agora, mas tem algumas coisas que a gente vai precisar reservar recursos para fazer depois. E, claro, envolver os adolescentes e as crianças no controle de gastos. Aquela professora da reportagem falou, conta de energia, água, telefone, tudo isso pode ser reduzido? Então vamos envolver todas as crianças nisso numa tarefa de colaboração coletiva. E aí tem o alcançar um objetivo, eu acho que é algo interessante, né? Um presente que se quer ou um presente para casa, enfim, uma troca de carro, sei lá. Alguma coisa que a família quer e que todo mundo pode colaborar e vira um benefício para todo mundo, um prazer para todo mundo. Vira um projeto em comum e acaba envolvendo a criança num trabalho por metas, para obter resultados. Isso vai ser útil até para o mercado de trabalho depois. Vamos dar uma olhadinha nas dicas, né? André separou algumas dicas para a gente aqui que vão ajudar aí nessas ações que os pais podem fazer em casa para estimular a educação financeira dos filhos. Vamos lá, André, olha só. Então, primeira coisa, combinar uma mesada e deixar a criança administrar essa mesada. Colocar metas sobre como economizar, escolher alguma coisa que a criança gostaria de comprar e usar esse dinheiro para isso. Incentivar o planejamento dos gastos. Colocar limites em passeios e presentes, mostrar qual é a situação financeira da família, todas têm um limite. Também lembrando que tem coisas que são gratuitas e são muito divertidas. Mostrar o impacto do desperdício. Quando a gente economiza nessas contas de energia, de água, a gente consegue ter bons resultados no final do mês. E incentivar a conservação e a valorização daquilo que a criança tem. Os materiais escolares, as roupas, os brinquedos. Quando a criança conserva bem tudo isso, ela percebe que depois o gasto é menor e ela pode usar esses recursos para outras coisas. De volta com o André Ramal para continuar a nossa conversa sobre educação financeira. André, a gente já viu ali que as escolas podem participar, algumas já estão participando. Agora, o legal é ter uma disciplina específica ou isso pode estar em todas as disciplinas? Na matemática, é óbvio, né? A educação financeira não precisa de uma disciplina específica. Até é interessante que ela seja meio transversal às outras disciplinas. Agora, o legal disso é que a escola começa a trazer a vida para dentro da sala de aula. Você vê o seguinte, todo mundo tem sonhos que quer realizar, todo mundo tem medo de contrair dívidas. Então isso é bom de se estudar na escola porque você não está mais estudando só para a prova. Da vivência, né? Exatamente, para algo que vai servir ao longo da sua vida. E você vai seguindo aqueles exemplos como se fosse o seu, vai se baseando. Os professores podem dar exemplos em várias disciplinas. Isso, e a criança ainda leva esses exemplos para dentro de casa e ensina aos pais como planejar financeiramente a sua família. Repassa essa informação. Olha só, a educação financeira já está nas salas de aula de mais de 100 escolas estaduais. A iniciativa ainda funciona como um projeto piloto, mas deve ser ampliada. Vamos voltar com o Rogério Coutinho, que tem detalhes sobre esse projeto. Rogério, como é que essa iniciativa está sendo desenvolvida? Vandrei, essa iniciativa acontece em 136 colégios estaduais aqui no Rio de Janeiro, com acompanhamento do Banco Mundial e também da Secretaria Estadual de Educação. Aqui com a gente, a Graça Santos, que é a coordenadora de ensino médio da Secretaria de Educação do Estado. Graça, muito bom dia. Dá mais detalhes para a gente do funcionamento desse projeto. Então, das 136 escolas, além do acompanhamento do Banco Mundial, nós temos o acompanhamento da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. E os professores, eles trabalham conteúdos transversalizados. Então, o professor, ele necessariamente não precisa ser só de matemática. Qualquer disciplina pode trabalhar em educação financeira. E esse professor, ele é capacitado, né? O professor passa por uma formação pedagógica e esse é um dos grandes diferenciais desse projeto. Como é que vai funcionar a ampliação desse projeto? A partir do ano que vem, depois dessas avaliações, da mesma forma como iniciamos, as escolas, elas aderem
Infelizmente perdemos nosso contato aí com o Rogério Coutinho, mas a André já estava comentando comigo aqui dessa iniciativa do Banco Mundial, da participação, da preocupação já do Banco Mundial com isso, né, André? Essa é uma iniciativa que está em diversos estados brasileiros, são mais de 12 mil crianças no Brasil beneficiadas com isso. E você vê por que todo mundo está interessado, o Ministério da Educação, o Banco Mundial, porque as crianças justamente estão levando esses conhecimentos para casa, ajudando os pais a se planejarem financeiramente. Isso interessa a toda a economia. As pessoas passam a gastar melhor, contraem menos dívidas, existe menor inadimplência, ajuda a controlar a inflação, então isso aí interessa a todos. Olha, vamos tentar mais um contato com o Rogério Coutinho, que estava falando desse projeto piloto para as escolas. Rogério, está nos ouvindo agora? Ouvindo bem. Por favor, Rogério. Bom, Vandrei, olha só, a gente está aqui com a Graça, né? Graça, estava explicando para a gente como é que vai ser a ampliação desse projeto no estado. Então, a partir desse ano nós teremos a avaliação. Ano que vem a ampliação incluirá também o ensino fundamental. Além das escolas de ensino médio, as escolas serão também de ensino fundamental. Então a escola desejando deve entrar em contato com 2332-6901, que é o telefone da coordenação de ensino médio. Pode repetir o telefone? 2332-6901. Ok, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Rio. Vandrei. Obrigado, Rogério, pelas informações. Esse projeto ainda está sendo ampliado, né, André? Mas já há escolas trabalhando com ele e essa preocupação de começar um pouco mais cedo, né? No ensino fundamental. É verdade, já tem uma pesquisa sendo realizada ao longo do projeto que mostra que, apesar do pouco tempo de realização, já tem mudança de comportamento nos jovens, o que é muito bom. O jovem está sabendo planejar melhor, gastando menos, valorizando mais o que tem. E as crianças podem começar cada vez mais cedo, né? O interessante é criar um indivíduo socialmente responsável, né, na verdade. Isso, se trata também de ter um consumo mais consciente, de usar melhor os recursos, de não sair comprando tudo que aparece só porque é da moda, só porque é lançamento, usar de uma maneira mais planejada todos esses recursos. E um detalhe importante, tudo isso começa muito em casa, através do exemplo. Os pais precisam dar esse exemplo de controle, de autodisciplina, ter um planejamento que envolva toda a família e sempre lembrando que o dinheiro não é o principal dos recursos. Existem outros valores envolvidos que são bem mais importantes. Era considerado um tabu nas escolas esse assunto, André? Até pouco tempo isso não era tratado e nem mesmo na conversa de casa. Hoje em dia é muito positivo que as famílias estão incluindo mais esses temas, envolvendo as crianças nessa dinâmica dos problemas da casa e as escolas também trazendo a vida para a sala de aula. Então, olha só, esse assunto não termina aqui, não. Na sexta-feira, na nossa coluna de economia, nós vamos continuar a falar da importância da educação financeira para manter as contas de casa sempre em ordem, né, André? Isso aí, eu até vou aproveitar para lançar um desafio para Flávia Oliveira. Flávia, imagina que uma criança nascesse hoje e os pais quisessem juntar uma quantia para todo mês, para que quando ela completasse 18 anos, essa criança, esse jovem já pudesse ter 50 mil reais nessa poupança. Então, Flávio, o desafio é quanto é que esses pais precisariam economizar por mês para que isso acontecesse? Quero ver essa resposta e a gente fica esperando pela sexta-feira. Flávia vai preparando a calculadora por aí até a sexta-feira. E André Ramon, muito obrigado pela gentileza. Obrigada, Vandrei. Um abraço, até semana que vem.